Seja muito bem-vinda a mais um programa Dentro da Caixa. Muito prazer, eu sou Priscila Queiroz e nós estamos aqui na IPTV, canal 579, Banda KU e também no canal 23 da nova parabólica Sky. Quer acompanhar pela internet? iptv.com.br e no Instagram, IPTV Oficial. E bem, agora a gente vai falar com um dos maiores palestrantes. Aliás, não é só um palestrante. No mesmo ser, tem assim dezenas de palestrantes juntos. Eu estou aqui com meu amigo pessoal, um talento dos palcos desse Brasil, Roberto Caruso. Cadê aquele... E a plateia ovaciona! Grande Pri, que prazer imenso estar aqui com você. Olha, delícia, Caruso, delícia estar aqui. Que bom que deu certo, né, irmãozinho? Que bom que deu certo agora. E olha, para mim é uma honra estar com você, porque pelo respeito que eu tenho, a sua vocação, o seu talento de tantos personagens, de como você diz, né? Como é que é? As entidades da alegria. As entidades da alegria. É. E você tem um propósito incrível, que é trazer felicidade, que é trazer humor, alegria para as empresas, para as pessoas. E aí eu queria que você contasse um pouco, né, Caruso sobre Caruso. Caruso sobre Caruso. Eu acho que eu sou um prato cheio para um psiquiatra, né? Porque eu tenho ao todo, assim, atuantes hoje 38 entidades da alegria, né? Eu podia viver num terreiro, né? A gente pode dizer assim, quase isso, né? Mas eu quis chamar a entidade da alegria porque não são meros personagens, né? São construções onde eu uso muito o arquetípico, né? A gente vai falar um pouquinho de psicologia, do Jung, mas por quê? Porque toda pessoa identifica alguma coisa na outra pessoa, né? Então, por exemplo, quando eu vejo Priscila, algo em mim se identifica como se algo fosse minha parte. Então, assim, isso é que traz essa essência bacana. Então, eu acho que desde a minha infância, como eu sempre fui muito brincante, e eu nunca parei de brincar, até hoje eu não parei de brincar, e é o que eu falo, o que está faltando no mundo é a brincadeira. Sim. Então, o Caruso brinca muito com o Caruso. Não é tão fácil, porque às vezes o pessoal não quer entrar no play. Mas, enfim, a ideia mesmo é assim, é viver sempre cada dia com presença, que também não é fácil nos dias de hoje, porque o mundo ele está sempre pronto para te distrair, e aí onde distrai, as coisas às vezes se destroem. Então, assim, eu tenho muita atenção a estar presente o tempo todo. Então, o Caruso, falando do Caruso, assim, são momentos às vezes até raros, porque como eu fico muito com as entidades, então eu faço trabalhos onde as entidades elas vêm mesmo para me ajudar a criar qual tipo de conexão eu vou fazer com as pessoas, né? Então é isso. E já que você falou de psicologia, né? Você acredita aí eu vou puxar o gancho dentro do que você trouxe, tá? Sim. Você acredita que essa questão de você trazer tantos personagens, né? De trazer as entidades para os palcos, para os vídeos, né? Aliás, gente, Roberto Caruso, você precisa seguir esse mestre, porque ele todos os dias ele faz live, sempre traz uma personalidade, ou ele mesmo. Então, assim, acompanha ele pelas redes sociais. E aí, tem uma coisa muito bacana dentro do que você trouxe agora, que é muito difícil para você, muitas vezes, falar do Caruso. Uhum. Né? Você acredita que, de certa forma, você acabou também trazendo esses personagens para poder mesmo, né, até ali, de repente, falar assim, pô, deixa eu quietinho aqui, a minha versão fica quietinha? Eu tô meio entendendo isso agora. Perguntinha capciosa! Tipo, tem alguma coisa nesse sentido ou não? Olha, eu já conversei com vários psicólogos, eu faço algumas terapias, né? E eu já fui buscar isso. Eu falei, por qual motivo? Porque eu fico perguntando, né, Pri, por qual motivo eu comecei a criar tantos personagens? Eu achei uma forma de me encaixar num lugar onde eu não me encaixava. Então a tua pergunta tem total profundidade, porque eu vivi aquela coisa tradicional, escola, cursinho, estágio, empresa, e aí numa das empresas que eu trabalhei, eu percebi que eu não conseguia ficar entre quatro paredes e que eu tinha sempre muita coisa para me expressar. Então, eu lembro que assim, eu tive algumas namoradinhas que eu sempre fui muito brincalhão, então assim, elas falavam, você fica fazendo desse jeito só para você ser aceito. E eu parei para pensar, será que é isso, né? Eu sou um cara divertido para ser aceito, então é aquela coisa, né? Quem tem um violão é chamado sempre para festa, né? Mas aí depois eu comecei a perceber que não era isso. Eu descobri que com a criação dos personagens, e isso começou só bem mais velho, porque os personagens só nasceram depois dos meus 30 anos.
Eu fazia teatro amador, fui para a Itália, estudei comédia dell'arte e quando eu voltei eu fui trabalhar numa empresa de performance e lá eu comecei a fazer personagens que a empresa, né, ela queria. Mas daí eu falei, peraí, deixa eu criar os meus, né? Então logo eu comecei a criar os meus personagens com a minha autoria, originais, não imitar alguém, tem muita gente que imita bem, né? Mas não imitar alguém. E aí eu comecei a perceber que quando eu vestia, literalmente eu vestia a indumentária do personagem ou da entidade, eu pensava sobre as coisas de uma maneira diferente. Então, por exemplo, quando eu falo com a doutora Vavá, que é a sexo-psicotantra terapeuta, ela tem uma visão que é uma visão muito próxima dos valores da feminilidade. Tá. Quando eu faço o Wilson Gilson Sol, ele é um personal trainer. Então eu comecei a perceber assim, gente, eu tenho a possibilidade de olhar, não só olhar para o mundo sobre ângulos diferentes, mas eu posso também atuar na comunicação de uma forma diferente. Então virou uma grande estratégia de comunicação e sim, eu acho que tem uma parte minha que assim, o Caruso pelo Caruso fica lá. Eu lembro que, num evento que a gente fez, Sim. que estava a nossa querida Leila Navarro. Sim. E aí eu fiz a doutora Vavá. Quando eu entro, né, no camarim, ela nem reconheceu direito, ela viu aquela personagem. Aí eu fui me trocar. Quando eu saí Caruso, ela olhou pra mim e falou assim, mas por que você tá com esse olhar tão triste? Eu falei, nossa, é aquela coisa que a Leila Navarro tem, né? Sim. Enfim, e aí eu comecei a perceber que sim, tem um lado meu que ele fica mais tranquilo. Quando eu não tô com o personagem, eu não preciso me expor tanto. Então eu acho que tem um mecanismo, né, que eu lido muito bem já com isso, mas onde eu tenho uma privacidade legal. E raramente as pessoas me reconhecem quando eu desço do palco de Caruso. Ou quando eu apareço, as pessoas não reconhecem. Eu falo, como é que não reconhece? Olha esse nariz, pô, essa boca, olha essa orelha, pô, não vai reconhecer, mas não reconhecem. Uau. Tem pessoas que olham, depois de um tempo, falam, nossa, mas você... Nossa, então assim, eu acho que tem um lado aí que me protege, sim. Acho que me protege. Mas assim, eu me exponho, eu tenho me exposto mais também, né, como Caruso, né? E acredito que essa também é uma coisa muito bacana que a gente tem percebido em você, né? Que você tá mais Caruso também pelo Caruso, né? Até as suas próprias lives da manhã. São cara limpa. Que é cara limpa total, né? Quer dizer, é você ali trazendo informação, trazendo o que está acontecendo no seu dia, o que vai acontecer no seu dia, qual foi a percepção de mundo do que aconteceu no dia anterior. Então, assim, você está trazendo muito mais agora a sua visão, né? Quer dizer, é você também. Acho que você acredita que isso também tem a ver com a maturidade? Eu acho, porque assim, aquela coisa do criador e a criatura, né? Uhum. Eu gosto muito da metáfora do Frankenstein, né? Porque, na verdade, ele cria o Frankenstein e o Frankenstein ele cria a sua própria identidade, coisa que ele não esperava. Então, assim, acho que esse criador e criatura, eu tomo muita atenção e muito cuidado para, assim, não desequilibrar isso. Porque eu poderia, se eu tivesse um outro tipo de atitude na vida, eu poderia querer ficar muito mais nos personagens do que, né? Porque no personagem é o meu mundo fictício. Eu não preciso viver as dores do mundo. Como Caruso, eu vivo as dores do mundo, eu vivo as minhas dores, as minhas batalhas. Tanto que tem lives que o pessoal me pergunta, manda pra mim, você tá bravo hoje? Porque eu tô sendo muito contundente com a questão do corporativo, por exemplo. Muita gente doente, é muita síndrome de burnout, de depressão, e aí eu entro com a bandeira levantada. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, hoje eu fiz um artigo no LinkedIn que eu falo sobre isso. Eu falo assim, a gente está tendo uma defasagem de valores que estão diretamente atrelados à nossa educação. Eu acredito que quando a gente usa bom humor, a gente usa alegria, fica muito mais fácil para você fazer com que as pessoas assimilem as coisas, elas incorporem, elas vivam melhor. Mas sei lá aonde vai dar. Eu tô com a bandeira levantada, ainda tem uns anos aí para poder, enfim, ajudar dessa forma, né? E é bacana quando você traz essa questão da alegria, né? Porque a gente tem percebido mesmo quanto as pessoas elas estão ficando menos felizes do ponto de vista da simplicidade do ser feliz. Né? Tanto que até é curioso, né? Se você faz uma pergunta mesmo para a pessoa assim, você é feliz? A pessoa nunca responde de pronto. Claro que eu sou feliz. Ela sempre para e pensa. Feliz? Será que eu sou feliz? Como assim? Então é interessante, você quer tirar a pessoa do estado dela, você pergunta, você é feliz? Dificilmente você vai ter uma resposta imediata. A pessoa sempre ela vai parar para pensar. E muitas vezes eu tenho percebido que as pessoas estão deixando os momentos felizes
por conta dessa coisa do celular, de não sair do celular, de ficar o tempo todo olhando para aquela lente, né, de não sentir mais o ambiente, a coisa do estar presente, que você também defende muito isso, né, quer dizer, o estar presente. E é tão interessante, Carlos, que ontem aconteceu uma coisa muito curiosa comigo, né? Eu trabalho muito essa coisa da presença, né? Faço meditação. E ontem foi um dia, assim, muito diferente, assim, um dia tenso, um dia energeticamente que não estava legal, sabe? Muita coisa acontecendo, muitos desgastes com a equipe, E aí teve um momento que eu parei, eu levantei da mesa, assim, eu desci, comecei a descer a escada da minha casa. Eu falei assim, eu preciso respirar. E aí eu saí mesmo. Pegou a Marivalda? Não peguei a Marivalda. Saí e comecei a caminhar. Marivalda é minha bicicleta, tá, então, gente? Marivalda é minha bicicleta. Amigo conhece. Amigo conhece, né? Então eu não peguei a Marivalda. E aí eu saí pra caminhar. Sem nada, sem celular, encostei a porta, só puxei a porta e fui. E aí foi tão interessante, porque eu fiquei ali, acho que, sei lá, eu caminhei acho que uns 10 minutos. Mas foi tão bacana o que eu percebi, né? Assim, o vento, as árvores, né, de um lado para o outro, o chão, até, sabe, até as folhinhas fazendo matando assim por causa do vento, porque estava ventando, né, final do dia. E aí eu voltei tão melhor. Eu voltei assim como se eu tivesse restabelecido a minha energia. E eu tenho percebido que as pessoas não têm dado tempo para isso. Uhum. E você que trata de alegria, você considera que essas questões estão pautadas onde? Então, eu vou pegar o gancho do que você falou sobre a questão de perguntar para a pessoa se ela está feliz. E tem muito estudo sobre a felicidade. A gente tem lá, né, o Ben Tarshahl, lá em Harvard, uma das principais cadeiras, né, do estudo da felicidade. Né? Então a gente tem agora essa grande onda dos Chief Happiness Officers, que aí começou também, veio o Instituto, né? Tudo tem também um olhar meio capitalista nisso tudo, né? Por quê? Porque é não uma moda, mas uma necessidade, mas assim, quando você vê uma necessidade latente, aí começa rapidamente, surge alguma coisa que é para você fazer um curso e aquilo movimenta de novo mais uma série de pessoas do setor e aí vai. Mas eu vou evocar aqui Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade. E ela tem 20 anos de pesquisa, Priscila, 20 anos de pesquisa, entrevistando milhares de pessoas para falar sobre empatia, para falar sobre alegria, para falar sobre vulnerabilidade. E ela constatou, nesses 20 anos, que quando você não aceita a sua vulnerabilidade, você não consegue encostar nem na coragem e nem na alegria. Uau. Então, é assim, eu não gosto da palavra o buraco mais embaixo, mas o buraco é mais embaixo. Por quê? Eu gosto da palavra buraco mais embaixo. Mas é porque quando a gente fala vulnerabilidade, ela faz um comparativo tão bacana, né? E que é o seguinte, ela fala, quando você está feliz de verdade, quando você está alegre, quando você está num ambiente bacana com as pessoas, você não precisa se defender de nada. Você não tem medo de nada, você não precisa ficar, nossa, mas será que alguma coisa vai acontecer? Não, você está em plenitude. E para você ter coragem, ela fala, a vulnerabilidade é considerada no dicionário como quando uma pessoa que está fraca, vulnerável no sentido de que ela não tem como se proteger, ou seja, ela está num momento instável. Agora pergunta, quando você tomou alguma decisão que você precisava fazer alguma coisa, você teve que ter coragem para fazer, você tinha certeza do que ia acontecer? Você sabia se aquilo ia dar certo? Você sabia se as pessoas que iam estar à tua volta iam concordar com aquilo ou não? E você foi lá e fez. Eu vou pegar o exemplo desse programa. Um sonho que você tinha desde criança e de alguma forma, por mais que a oportunidade tivesse chegado, você teve que ter coragem de vou encarar as câmeras agora, né? E esse momento é total vulnerabilidade. Então, eu acho que a questão, ela é muito rasa como ela é vista hoje. Ela é vista nesse sentido de as pessoas elas não são felizes porque elas têm medo. Não, porque a gente tem um processo de educação que não permite e não deixa com que as pessoas possam estar na vulnerabilidade. E agora eu quero falar com você que está cansado de planos de celular caros, aqueles planos que não atendem a sua necessidade. Pois é. Agora eu quero falar com você sobre a Correio Celular. Sim, a operadora que veio para revolucionar o seu jeito de se comunicar.
Não perde tempo mais. Você também pode ir lá buscar a sua operadora Correio Celular acessando o site correiocelular.com.br. Correio Celular conecta você a todo o Brasil. E Caruso, a gente estava falando de vulnerabilidade, a gente estava falando sobre as questões de fragilidade e que trazem ali coragem e alegria. Quando você tomou posse dos seus personagens, eu acredito que também bateu ali essa coisa de agora. E você foi. Você pegou a coragem e investiu. E aí agora eu quero chamar... Posso chamar aqui o nosso vídeo? Posso chamar o nosso vídeo? Posso chamar o nosso vídeo? Posso chamar o nosso vídeo. Então a gente agora vai assistir, né, um pouco mais do Caruso. Humorizar. Conta mais sobre esse projeto Caruso de Ser. Humorizar. E humorizar sem H. Como é isso? Humorizar sem H. É assim, humorizar veio num momento que eu estava num evento em 2016 com um cara que eu respeito muito, que é o Ricardo Jordão. Um cara que, assim, movimenta muitas pessoas, né? E ele tem um evento que chama Epicentro, e eu estava lá no Epicentro, e eu fiz várias edições com ele. E ele sempre é um cara que desde o começo, quando ele me conheceu, foi até aqui em São Paulo, num evento, e aí ele me convidou e eu fiquei quase 4, 5 anos indo direto lá no evento dele, palestrando e em alguns momentos fazendo as interações com os meus personagens. E aí eu tinha o antigo nome Comediantes dell'Arte, que era por conta da minha história de comédia dell'arte na Itália. Aí quando a gente estava conversando, né, ele chegou um dia para mim e fez essa pergunta. Eu falei, então, Caruso, mas o que é que você faz, né? Eu falei assim, cara, eu faço aquilo que eu sempre fiz desde criança, eu humorizo as coisas. Aí ele virou para mim e falou assim, então, e quando é que vai nascer o humorizar.com.br? Verdade, foi assim? Foi assim. Então eu devo essa provocação ao Ricardo Jordão. Puxa vida. E aí eu fiquei, pô, mas eu queria fazer alguma coisa diferente. E não muito longe desse tempo eu tinha estudado sobre a teoria U, que é uma teoria que fala sobre essa questão de como a nossa vida ela começa, né, de uma maneira e a gente passa por uma maturidade, a gente passa por um processo e volta por uma maturidade. Então, assim, e dentro da antroposofia, a gente tem um trabalho que a gente começa a ver questões da nossa infância, como elas refletem quando a gente está numa idade mais madura. Então, tinha esse movimento do U, né? E aí, eu fui brincando de criar, porque eu que criei a minha própria marca. E aí, de repente, eu falei assim, gente, humorizar é com U, porque o U são duas pessoas, eu fiz um U com trema. Então, assim, é como se duas pessoas estivessem, né, conectadas de alguma forma e sempre relacionadas, né? E aí, tanto que eu ia falar isso, tanto que você tatuou no seu corpo. Eu tatuei aqui no corpo, né? O da humorizar. Então, assim, e aí, é claro, por uma questão, assim, até de facilidade, né? Eu tenho os dois domínios, né? Porque quando a pessoa eu falo humorizar, é natural das pessoas colocarem o H, né? Mas assim nasceu o humorizar com U. E aí eu comecei a criar, dentro do guarda-chuva da Humorizar, né, todos os nomes dos produtos tem o U também, tá? Eu não faço palestras, são showlestras, né? Então a mediação é o mediar, né? O workshops, entendeu? Então ficou uma coisa brincante, né? Eu comecei a brincar com esse negócio e aí ficou meio que uma marca, né? Então, assim, quando o pessoal fala, daí eu brinco, né? Eu falo assim, ó, quando você quiser, assim, achar que tá legal o que eu tô fazendo, você faz só uhul! Já tá legal para humorizar, né?
Mas foi assim que nasceu, foi uma provocação do Jordão, foi muito legal. E é interessante como as coisas vão nascendo, assim, meio que do nada, né? Às vezes a gente fala assim, mas de onde... Aí vem toda aquela proposta filosófica, porque o encontro do X com o Y, porque sobe e desce. Não, tipo, foi no bate-papo que a pessoa vai, pá, faz uma provocação e aquilo muda completamente o teu lugar agora, né? E aí isso resplandece para o futuro. Uau, uau. E Caruso, eu não sei se eu já chamo a entidade agora. Não sei, acho que daqui a pouco. Acho que daqui a pouco eu vou chamar a entidade. Porque aí ele começa assim, já. Você já percebe que ele vai se mexendo. Você percebeu, né? Que ele já vai ali, né? Tipo no movimento. Calma, entidades, calma, entidades. Você fica provocando, né? Começa a vir aqui, né? Deixa, porque ainda eu quero falar com o Caruso ainda, assim. Eu quero falar com ele. Porque eu sei que o Caruso também, ele tem uma veia terapêutica. Você também trouxe isso para a tua vida, você trouxe isso para as pessoas. E eu queria que você contasse também esse outro lado do Caruso, né? Então, usando agora a treminha do U, que você fez aí, né? Tem um outro lado do Caruso, que além do Caruso alegria, humor com U, né? Dessa coisa dos workshops, das palestras e tal, tem o Caruso terapeuta. Tem o Caruso olhando para dentro das pessoas. E aí? Então, é muito legal essa pergunta que você me faz, porque assim, quando eu saí daquela empresa onde eu fazia performance, era só um ator performático, e eu resolvo montar a minha própria empresa, e rapidamente, no giro de 1 ano, 2 anos, eu tinha quase 40, 60 atores que eram cadastrados comigo e a gente fazia vários trabalhos. A gente fez trabalhos para, assim, muitas multinacionais, nacionais, a gente passou 10 anos viajando pelo Brasil, sempre levando entretenimento corporativo. E aí, enquanto eu estava nessa vivência, a gente vivia um momento das convenções corporativas, onde as pessoas estavam lá reunidas e elas estavam lá para também falar de trabalho. E a gente entrava num momento em que era para criar uma descontração entre uma aula e outra que eles estavam vivendo. Mas aí eu comecei a perceber que, assim, que existiam dores nas pessoas que estavam dentro do corporativo, eu sentia tensões que estavam lá. E aí eu já tinha interesses, né, de lidar com algumas coisas. Eu sempre tive uma visão meio holística, eu sempre gostei muito dessa coisa esotérica e tal. E aí, pasme, né, mas grande parte, né, do dinheiro que eu ganhava, eu reinvesti na área de terapia e na área de estudo comportamental. Então eu tenho várias formações. Experiência somática, programação neurolinguística, coerência bioemocional, crânio sacral, uma série de coisas, massagens. Então, assim, eu não sei te dizer, naquela época eu não tinha tanta noção do que eu ia fazer. Minha mãe chegava para mim e falava assim, Roberto, mas você está estudando tanto, e por que você não usa? Né? Porque tinha uns altos e baixos, né? Essa parte de eventos, ela tem altos e baixos. Então ela fala assim, você estuda tanto? Eu falei assim, então, mãe. Aí assim, eu fiz reiki, fiz um monte de coisa. E no ano passado, eu tive uma mudança inesperada. No segundo semestre, eu tive uma baixa muito grande de trabalhos. E eu não estava entendendo por quê, porque eu vinha, né, assim, a gente passou a pandemia, durante a pandemia foi muito difícil, aí eu fui para o digital depois de um tempo, me recuperei em 2021, 2022, 2023, estava tudo indo bem, e aí, de repente, as coisas pararam. E aí eu falei assim, nossa, o que está acontecendo? E não é que pararam de demandar trabalho. Vinham demandas de trabalho, mas na hora do vamos ver, mudou o presidente da empresa. A gente ia fazer esse investimento esse ano, mas não, nós vamos fazer no ano que vem. Então, eu falei assim, gente, alguém amarrou o charuto na boca do sapo, sei lá, entendeu? Rolou uma macumba forte, entendeu? Um Paranauê, entendeu? Porque falou, fecha as portas do menino. Eu falei, pô, caramba. E aí eu fui pro meu lado mais espiritualizado mesmo. Eu fiz uma formação em yoga também, aí eu comecei a me espiritualizar mais, fui buscar os oráculos, né? Porque eu gosto, né, de astrologia, tarô e tal, não sei o quê. Por sinal, também fiz curso de tarô. E aí lá parecia que eu ia ter uma mudança radical na minha vida. Uau! E aí eu não contente com um oráculo, eu já fui visitar um outro oráculo, que eu falei assim, gente, eu preciso fazer como a ciência, né? Você perguntou pro Google também? Comprova, eu ia colocar ChatGPT, por que parou o negócio? Né? Enfim, aí só sei que, Pri, aí chegou uma hora que eu falei assim, me rendi a essa questão, eu falei assim, bom, o que eu tenho como ferramenta, instrumento para
não deixar que as coisas entrem num caminho meio difícil, né? Porque a gente precisa pagar a conta todo dia, né? Eu tenho uma filha, né? Tenho uma ex-mulher, então assim, eu honro demais isso, né? Então eu falo, não posso pisar na bola com ninguém. Sim. E aí, eu conversando com uma amiga minha, que é médium, ela falou assim, eu já te falei que você precisa ir pro teu lado espiritualizado. Eu falei, mas eu não faço nem ideia de como começar a fazer isso. Ela falou, grava um vídeo e fala que você vai começar a atender. Olha quanta coisa que você tem. Aí eu gravei o vídeo, estava um dia num evento, gravei um vídeo lá no meio de uma mata e tal, falei assim, olha pessoal, que é o Caruso e tal, não sei se vocês sabem, mas eu tenho algumas terapias que eu, né, sempre investi em estudar e vou começar a atender. No dia seguinte, uma amiga minha que tem um espaço em São Paulo mandou uma mensagem para mim, venha atender no meu espaço. Caramba! E aí eu fui. Aí assim, essa história, ela já evoluiu, então assim, hoje eu tô com 3 frentes, Pri. Eu continuo com o Humorizar, num trabalho onde eu estou ressignificando o meu trabalho, porque sim, existe um lado mais espiritualizado, não no sentido religioso, mas no sentido que eu já sabia disso. Quando eu vou para um evento, quando você desperta a alegria na outra pessoa, quando você desperta o sorriso na outra pessoa, ela entra em quê? Em estado de graça. Estado de graça é quando você está com o divino. Então, eu não é só a vulnerabilidade. Até para você estar com Deus, você tem que se colocar vulnerável, acreditar, ter fé. Sim. E aí eu comecei a perceber que o meu movimento, ele estava nesse sentido. Então não era mais só fazer a performance, né, com o personagem, só com o intuito de estar ganhando dinheiro ou fazer isso, mas sim em realmente qual é o propósito de eu usar isso que eu acho que é um dom que eu tenho, de fazer uma pessoa ela despertar um sorriso, mas dentro de conteúdos que são relevantes para a vida dela. E aí a Humorizar, ela virou. A Humorizar é um movimento de realmente de espiritualizar o teu estado de graça. É isso. É a graça mesmo. E aí eu comecei também a atender pessoas, pessoalmente, né, no dia a dia. No clínico, né? No clínico mesmo. Isso começou a gerar agora um outro movimento que é trazer essa espiritualização mais para eventos. Então, assim, e as entidades resolveram vir junto, né? Porque tem a ver. Elas estão se espiritualizando Elas também. estão se espiritualizando também. Essas entidades. Estão saindo do terreiro e estão vindo para a espiritualização. E, além disso, eu criei, depois, é claro, com maturidade, né, porque são quase 30 anos de mercado, eu criei a GOB, né? A GOB é a Gestão Organizacional Bioemocional, que é um trabalho de consultoria em comunicação e comportamento para as empresas. Então, são 3 ramificações, onde elas têm adesão, elas têm relação uma com a outra. Na parte da consultoria não tem tanto essa coisa lúdica, porque os empresários eles querem trabalhar as dores mesmo que está acontecendo. Ele é muito mais pragmático. Mas né? dentro da espiritualidade, dentro dessa questão mais, eu chamo de estado de espírito, né? Porque você fala espiritualidade, o pessoal já vai para algum lugar religioso. Eu prefiro falar o teu estado de espírito, como é que tá. E aí, e assim, eu estou navegando desse jeito, mas eu estou num recomeço. Eu posso dizer isso claramente. Eu estou num recomeço, para você ter uma ideia, né? Acho que eu comentei com você por telefone, eu estou saindo de onde eu estou morando, eu estou me desfazendo de tudo que eu tenho material, eu estou indo para um lugarzinho bem, sabe, bem assim, isolado, para reestruturar toda a minha jornada. É mais ou menos o papo da águia, né? Eu estou quebrando meu bico, tirando minhas penas, para entrar no processo de renovação. Aí eu acredito na máxima da física. Quando você abre espaço, você tira alguma coisa, vai vir alguma coisa nova. Então, tem muita coisa nova chegando por aí. Você acredita que você esteja vivendo um momento minimalista? Ou melhor, vou corrigir. Um momento onde menos é mais para sua vida? Sim, eu acho que sim. Acho não, eu tenho certeza, né? Porque o minimalismo, né? Aquela coisa que as pessoas elas falam, eu preciso de menos para viver. Uhum. Eu acho que você não precisa precisar de menos para viver. Você simplesmente tem que entender o que é que faz sentido você viver. Tem pessoas que precisam, elas se sentem mais seguras ou elas gostam de ter as coisas, né? E vão comprar. Eu acho que eu entrei num momento, principalmente nessa questão da espiritualidade que eu estava falando, e realmente eu comecei a perceber que assim, todo o meu esforço de querer viver o meu dia a dia com presença me levou para determinados caminhos. E esses caminhos eu nunca vou poder dizer que eu me arrependi de alguma coisa, porque tudo que eu desejei fazer eu fiz.
Quando eu quis conhecer um país, eu fui conhecer o país. Quando eu quis ir para a Índia, eu fui para a Índia. Quando eu quis fazer alguma coisa, aprender alguma coisa, eu fiz com que eu pudesse fazer aquilo acontecer. Mas esse momento que eu estou vivendo, coincidentemente ou não, algumas outras pessoas que também estão no meio da comunicação, palestrantes, mentores e tal, eles também estão vivendo isso. Então eu vi quantas histórias a gente ouve dizer que a pessoa ela ganha muito dinheiro, riqueza, etc. Vive uma vida assim, entre aspas, invejável. Só que daí, de repente, a pessoa ela se toca que assim que muita coisa não está fazendo sentido. Por quê? Porque tudo isso está fora, não está dentro. Então, assim, eu não ganhei esses milhões todos aí que muita gente ganhou, mas também porque isso nunca foi o meu objetivo. Eu sempre gostei de viver eu gosto de viver intensamente as coisas, e a minha maior riqueza são as minhas amizades, são os meus relacionamentos, né? É a mulher que um dia eu casei, é a mulher que um dia eu descasei, né? É a filha que eu tenho, a enteada que é uma outra filha que eu tenho. Então, assim, quais são realmente as riquezas? E aí, Pri, como eu comentei, né, antes que eu estou me desvencilhando de tudo, eu só estou levando agora para onde eu vou, meu computador, as minhas câmeras, os meus figurinos, as entidades, né, que senão já viu, né, se eu deixar as entidades. Sem elas... Mas assim, por exemplo, eu fiz viagens, eu trouxe da África uma girafa de madeira. Eu trouxe lá da Espanha uma iguana lá do Parque Güell, entendeu? E aí chegou uma hora que eu falei assim, para que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso? Eu preciso disso para viver. Eu preciso dessa iguana colorida, eu preciso dessa girafa, eu preciso dessa máscara da tribo XYZ para viver. Então eu me perguntei assim, se eu fechar os olhos hoje, eu vou dar um trabalho para alguém chegar aqui em casa e ter que dar um jeito de fazer alguma coisa com isso. Aí eu comecei a olhar e falei assim, bom, eu estou num momento de renascimento, eu estou querendo realmente reviver coisas, eu preciso me desvencilhar, eu preciso me despir do material. E eu, de novo, eu quero deixar isso bem claro, eu não estou falando que dinheiro é ruim, não é ruim, pelo contrário, dinheiro é uma grande energia de movimento. Uma energia poderosíssima. Mas acontece que assim, eu não preciso. E aí eu ouvi de uma amiga minha um dia, ela falando para mim assim, eu amo você, mas eu não preciso de você, eu prefiro estar com você. E aí caiu uma ficha, porque realmente a gente não precisa de nada na vida. A gente pode preferir as coisas na vida. A gente não tem que, você escolhe. Então, assim, quando você escolhe, é a melhor coisa do mundo, né? Quando o pessoal fala assim, mas eu não tenho escolha, eu tenho o quê? Eu falei, não, se você tem que, você já está se entregando, você está se submetendo a algo que não faz parte da tua essência. Ninguém tem que nada, né? E aí, eu vou fazer o paralelo com a alegria que a gente falou antes, né? Então, assim, quando eu ouço uma pesquisadora, e não só ela, mas alguns psicólogos que eu tenho estudado, falarem que a alegria é o sentimento mais difícil do ser humano ter coragem de assumir e de viver, eu falo, tá aí porque que no outro semestre eu estava batendo tanto na trave. Porque dentro das empresas, eu vou te falar 3 palavras que não existem no menu das empresas, em nenhuma empresa. Alegria, leveza e bom humor. Quando você pergunta para os profissionais, os funcionários e os gestores, me falem as coisas que são importantes para você viver bem o teu dia a dia de trabalho. Aí eles falam, perseverança, objetivo, planejamento, produtividade, não sei o que e tal. Eu falei, tá. E o que sobra quando você volta para casa? Aí silêncio, né? Aí eu falo, gente, vocês não falaram as 3 palavrinhas mágicas, alegria, leveza e bom humor. Então, se eu vou para um lugar, eu trabalho 8 horas por dia, num lugar que a origem da palavra trabalho, você sabe qual é? Tripalium, é a origem da palavra etimológica de trabalho. Tripalium, lá na antiguidade, era um instrumento onde os carros de bois, eles rodavam para poder moer as coisas e virou, mais tarde, um objeto de tortura. Agora pergunta, em 2016 vem uma pesquisa do Instituto Gallup mundial e mostra que mais de 70% das pessoas no mundo não gostam do lugar que trabalham. Aí você fala, é claro que não vai ter alegria. Se eu vou para um lugar e inconscientemente ou lá dentro eu não gosto e eu estou rezando para chegar sexta-feira, eu estou com faniquito e no domingo eu tenho a síndrome do Fantástico, né, com todo respeito ao Fantástico, mas aí chega uma hora que não dá. E só para fechar essa trilha que eu estou te dizendo,
Ontem eu fiz uma matéria hoje, que eu estava comentando nos bastidores, né? Eu fiz uma matéria um artigo, falando sobre quem é a mãe dos soft skills. Soft skills é essa coisa, né? As habilidades que precisa. Quem que é a mãe que você acha que é a mãe dos soft skills, Pri? A mãe dos soft skills? Agora eu vou fazer entrevista para a entrevistadora. Agora eu vou virar aqui a chave. Vou virar a chave. Quem você acha que é a mãe dos soft skills, que são as habilidades que a gente precisa para trabalhar? E aí é interessante, né, só para frisar que soft skills a gente não está falando de capacidade técnica, né? A gente está falando de habilidades humanas. Exatamente, né? Até para a galerinha saber. Nosso consciente, não, nossa mente. A mãe é a brincadeira. A mãe é a brincadeira? É a brincadeira. Olha só, tava eu lá no SUS, fui lá fazer um exame, aí tem uma frase escrita no muro. Brincar é a ação mais saudável para o seu filho. Vamos voltar para a nossa infância. Quando você brinca, você está se conectando, você está se vulnerabilizando, você está começando a desenvolver sua motricidade, o seu intelecto, a sua forma de lidar com as diversidades, com uma série de coisas. E é na brincadeira que a gente aprimora as nossas qualidades cognitivas. Então, aí ontem de curioso, eu fiz a pesquisa, eu coloquei lá no Google. Brincadeira, aí vem um monte de coisa. Fala de Vygotsky, que é um cara que é o pai da ludicidade. Aí veio falando um monte de Piaget, falando que, né, a brincadeira é o que mais aprimora uma pessoa. E aí eu peguei soft skills. Priscila, a hora que você coloca o que acontece quando você brinca e o que se quer dos soft skills são as mesmas coisas. Só que o que acontece? Quando que você brinca? No máximo até os 10 anos. Porque depois você já está no 7º, 8º ano, até os 12, você está já no 7º, 8º ano do ensino fundamental, não tem mais atividade de criatividade, não tem mais arte, é só matemática, português, etc. e tal. Então você não tem investimento na tua parte de expressão, criatividade, imaginação. Aí você vai para a faculdade, aí você chega para o mercado de trabalho com 23, 24, 25 anos. Dos 13 aos 23 são 10 anos onde você não treinou. Porque treino é tudo, tudo é treino. Então, se eu não treinei durante 10 anos, na minha fase de adolescência, eu não chego na minha pré-maturidade sem essa informação, cadê os meus soft skills? Ou seja, quer desenvolver mais as suas habilidades e os seus comportamentos? Brinque. Brinque, brinque, brinque. E já que a gente está falando em brincadeira, a gente vai brincar. Vamos aproveitar esse nosso final, porque a gente vai brincar muito, porque agora a gente vai fazer diversão, a gente vai se divertir. Aí eu quero só aproveitar, já que a gente está aqui no momento intimidade, solta aquela musiquinha. Já que a gente está no momento intimidade, eu revelei aqui no início que o Caruso é amigo e amigo pessoal, ele frequenta a minha casa, né? A gente faz churrasco e tal. E teve um dia que a gente tava um churrasco em casa, e aí muito engraçado, né? O povo tudo indo embora, tal, bababá, Valtinho, né? Valtinho é marido, deu uma dor de barriga, subiu lá pro quarto, foi lá, né, fazer as coisas dele, e ficou eu e Caruso ali, né? E a Elaine também, né? Elaine, que não tá aqui hoje, né, comigo e tal. Enfim, meu diretor tá super triste, inclusive. Mas olha só que interessante a gente falar. Que aí, o Caruso, a gente foi pra sala, e aí tinha uma peteca, que inclusive foi ele que me deu. Eu olhei pra peteca, olhei pro Caruso, a peteca olhou pra mim e tal, e a gente começou a jogar peteca no meio da sala. Gente, posso falar? A gente fala muito sobre memórias afetivas, né? Sempre que eu me remeto a esse meu amigo hoje, assim, eu lembro da peteca. A gente fala até hoje, aí, amigo, quando que a gente vai jogar peteca? É que a gente não deixa a peteca cair. A gente não deixa a peteca cair. Então, assim, eu sinto muito que as pessoas elas estão deixando realmente de brincar. E isso é grave, né? Isso é gravíssimo. As pessoas estão ficando sisudas, as pessoas estão ficando para dentro, as pessoas estão ficando pesadas. E eu acredito que a brincadeira, a alegria, ela traz leveza. E é o que você trouxe, né? Leveza do ser. Então agora a gente vai convidar uma entidade que ela não está vindo de baixo, meu amor, porque ela está vindo de cima. Sempre de cima. Que ela é leve. Aqui de baixo só vê o capiroto, de cima vem os anjos. E agora quero convidar aqui, eu vou fazer um negócio meio diferente aqui, tá? Lá vem. A gente tá gravando. Diretor, me salva, diretor! Vamos lá. A gente vai convidar uma entidade, eu não sei que entidade que vai vir. Você vai sortear isso? Eu vou sortear, até porque são muitos personagens. Não. Mas eu quero agora assim, ó.
Vou chamar aqui uma entidade que é uma entidade fitness. Você tem uma entidade fitness? Tenho. Então bora pra entidade fitness. E aí, Priscila? Priscila, beleza? Maravilha! Sou o Wilson Gilson Sol, com uma saudade de você, mulher. Bora malhar aqui mesmo no estúdio? Hoje você tá, vou te falar, hein? Tu tá treinando mesmo, hein? Porque, ó, vou falar pro pessoal, meu nome é Wilson Gilson Sol, sou da Pet Academy, Personal Emotional Trainer. Por quê? Porque tudo que tá no teu corpo vai te dar emoção, entendeu? Então você tem que se movimentar, mas não exagera, porque, olha, academia é pelo menos 3 vezes no ano só que você vai, porque a gente tem que ficar tranquilo, né? Tem que ficar tranquilo, né? Eu quero saber se você quer malhar comigo agora. Vamos fazer uma malhação legal agora? Bora! Bora lá, então a gente coloca as 2 mãos aqui, assim, isso. Tá? O exercício não é na mão, é só para sua mão poder descansar um pouco, porque descansar é uma delícia, gente, faz um bem danado. Nós vamos fazer uma flexão de pálpebra, tá? Comigo. Flexão de pálpebra é o seguinte, tá? Você vai, no 1 você vai fechar a pálpebra. E no 2 você vai abrir a pálpebra. Isso é ótimo, tá bom? Bora lá? Então vamos lá. Respira. E 1, fecha a pálpebra. E 2, abre a pálpebra. Abre bem os olhos, abre bem isso. Agora vai, fecha a pálpebra. Mais uma vez, mas vai no teu ritmo, não vai ter uma extensão da pálpebra aí, vai dar uma cãibra na pálpebra, isso, né? Isso aí, tá beleza. Tá bom, a primeira. É melhor fazer só uma que dá uma... fechado, vai, era pra abrir? Então, mas é que tá o legal dessa ginástica, é que quando você baixa a pálpebra, aí dá aquele soninho, aí você relaxa e dorme, entendeu? Entendi. É assim, você entra em... Olha, gente, entrar em forma hoje é o seguinte, você não precisa entrar em forma. Aceita a forma que tu tem, que tá linda, entendeu? Se você é redondo, comprido, largo, baixo, alto, o importante é que você seja feliz, tá? E lembra sempre que as emoções é que vão fazer você se movimentar para algum lugar. Tá? É o que diz o Wilson Gilson Sol, da Pet Academy. Gente, essa assim, é só um tantinho de Roberto Caruso. Ai, gente, eu até chorei aqui, porque a pálpebra movimentou tanto que ela suou. Ainda bem que a pálpebra tá suando. Ainda bem que não deu cãibra, né? Você imagina se dá uma cãibra, sai e fica assim, né? Eu acho que um lado sua mais que o outro, porque só um tá chorando. E bom, quero convidar você aqui a... Ixi, Maria, perdi. Peraí, eu preciso... Então, mas agora eu preciso aproveitar esse momento. Agora é o Caruso que tá falando, tá? Nesse exato momento, Pri, sente o teu corpo, como é que você tá se sentindo? Delícia. Se você pudesse identificar um lugar do seu corpo que tá mais quentinho, onde seria? E aqui. Então, aqui. Gente, é isso que faz. Que gostoso. É isso que faz quando a gente humoriza a vida. É isso que acontece quando a gente coloca alegria e não precisa ser uma coisa forçada. É um momento, é um convite. A vida convida a gente pra gente brincar. E olha, não precisa ir muito longe, olha pra natureza. A natureza está a todo momento sem se preocupar em controlar nada, a gente não tem controle. E a natureza está sempre de alguma forma brincante, ela está sempre mostrando para a gente que vale a pena a gente brincar. Então, bora humorizar para fazer a roda da vida girar. Mas, olha, infelizmente a gente está chegando ao final. Mas não fica triste não, porque aqui é um momento de alegria, porque você pode ter muito mais de Caruso. Aonde que você encontra mais Caruso? Pode entrar no site, que é o humorizar.com.br. Pode colocar com H mesmo, tá? Humorizar.com.br. Se você quer conhecer as lives e se você quer também ver as dicas das entidades da alegria, tá tudo lá no Instagram. Então é @RobertoCarusoOficial. Aí você vai lá, já tem 7 dicas da doutora Vavá para o final de semana. Olha a dica, para o final de semana já tem dicas maravilhosas lá. E agora, pra gente terminar, então, eu quero já deixar para você de presente, vem aqui, a sua sacola caixa, produzida pela Zelle Eco Bags, e que vem junto aqui, ó, você falou do treino é tudo, tudo é treino, ó. Tanto esse squeeze. Squeeze poderosa com a coquita aqui, ó. Que legal. Pra você de presente, meu amigo, olha amei, só. amei. Quer ser feliz? Traz essa simplicidade da vida. Então, a alegria, ela vem de dentro, né? Assim como dentro da caixa. Muito obrigada pela sua presença e até o nosso próximo programa. Tchau, gente. Até mais.